Neemias era um homem que vivia no conforto da cidadela de Suzã, capital do Império Persa. Embora estivesse longe de sua terra natal, Jerusalém, seu coração permanecia profundamente ligado ao seu povo e à Cidade Santa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de prestígio e confiança, pois era responsável por servir e proteger a vida do rei. Certo dia, seu irmão Hanani chegou com alguns homens vindos de Judá. Neemias perguntou sobre Jerusalém e os sobreviventes do exílio. A resposta o abalou. A cidade estava em ruínas, os muros tinham sido destruídos e os portões estavam queimados. O povo sofria. Ao ouvir isso, Neemias chorou. Sentiu um peso profundo na alma. Então, ele jejuou, orou e clamou a Deus. Reconheceu os pecados de seu povo e pediu misericórdia. Foi um tempo de oração intensa. Neemias sabia que precisava agir, mas não sem antes buscar a direção de Deus. Meses depois, Neemias ainda estava triste. O rei Artaxerxes percebeu e perguntou o motivo. Era um risco demonstrar tristeza diante do rei, mas Neemias respondeu com coragem, explicando a situação de Jerusalém. O rei então perguntou o que ele desejava. Neemias fez uma oração silenciosa e pediu para ser enviado a Jerusalém para reconstruí-la. O rei não só permitiu, como também ofereceu cartas de apoio e recursos para a jornada e para a reconstrução. Neemias partiu, movido por um propósito: restaurar a dignidade do povo de Deus. Ao chegar a Jerusalém, Neemias inspecionou os muros à noite em segredo, observou os danos e preparou seu plano. Depois, reuniu o povo e explicou a situação. Todos se animaram e começaram a trabalhar, cada um em sua parte. Famílias, sacerdotes e artesãos se uniram. O muro foi dividido em trechos e cada grupo se responsabilizou por uma porção. Mas a obra não foi tranquila. Inimigos se levantaram como Sambalate, Tobias e Gesem, que zombavam e ameaçavam. Neemias, firme na fé, respondeu que Deus lhes daria êxito. Quando as ameaças cresceram, Neemias organizou guardas. Enquanto alguns trabalhavam, outros vigiavam. Houve momentos em que cada trabalhador segurava uma ferramenta numa mão e uma espada na outra. Mas ninguém desistiu. Neemias encorajava o povo constantemente. No meio da construção, Neemias descobriu algo grave. Alguns judeus estavam explorando seus próprios irmãos, cobrando altos juros e escravizando filhos de famílias pobres. Neemias ficou indignado. Reuniu os líderes e exigiu justiça. Com vergonha, os ricos concordaram e fizeram um juramento de devolver tudo. Os inimigos não desistiram. Tentaram enganar Neemias, convidando-o para reuniões armadas como armadilhas. Mas ele respondeu que estava envolvido numa grande obra e não podia descer. Fizeram falsas acusações e espalharam boatos, tentando intimidá-lo. Neemias orou e pediu a Deus força. Com perseverança e fé, o muro foi concluído em apenas 52 dias. Foi um milagre diante de tantos obstáculos. Os inimigos ficaram com medo e reconheceram que aquela obra havia sido realizada com a ajuda de Deus. Neemias organizou guardas, nomeou líderes responsáveis e estabeleceu regras para proteger a cidade. Com os muros de pé, era hora de restaurar o coração do povo. Neemias chamou Esdras, o sacerdote, para ler a lei de Deus em praça pública. Homens, mulheres e crianças ouviram com atenção. Ao ouvirem as palavras da lei, o povo chorou, sentindo-se tocado e arrependido. Neemias os encorajou a celebrar, pois aquele era um dia sagrado. Eles comemoraram com alegria, pois estavam voltando a andar com Deus. O povo confessou seus pecados, reconheceu a fidelidade de Deus e firmou uma nova aliança com o Senhor. Neemias estabeleceu regras, restaurou o culto no templo e combateu até casamentos com estrangeiros que afastavam o povo da fé. Ele encerrou seu trabalho pedindo a Deus que se lembrasse dele para o bem. Neemias nos ensina que Deus usa pessoas comuns com corações quebrantados.
Antes de agir, é preciso orar e se preparar. Coragem, liderança, justiça e fé caminham juntas. A reconstrução verdadeira inclui o espiritual e o social. E, acima de tudo, a alegria do Senhor é a nossa força.